Chase down my heart through all of my failure and pride. On the hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak, 100 billion failures disappear. Well, you lost your life so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I. I can see your heart and everything you've done. Every part designed in a work of art, covered in love. If you gladly chose surrender, so will I can see your heart in billion different ways. Every precious
Vinde fiéis, triunfantes e alegres. Vinde. Muito bom dia. Peço que você ache os seus lugares. Vamos começar o nosso culto. É uma alegria estarmos aqui juntos mais uma manhã, para poder ter esse tempo como igreja, poder cantar, ouvir da palavra, a comunhão, ter esse tempo gostoso. E para que a gente comece, eu queria pedir para você fechar seus olhos. Vamos começar falando com o nosso Pai. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor é bom. Nós te adoramos. Obrigado por mais um domingo estarmos aqui. Obrigado por esse local que nos dá a estrutura e o conforto para assim fazê-lo. Obrigado por cada um aqui, cada família. Peço, Pai, por essa manhã. Fala conosco durante esse culto, por meio das músicas, por meio da palavra, por meio da comunhão e da conversa. Obrigado por essa igreja, Deus. Nós te louvamos e agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor cuida de nós. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queria te convidar a ficar em pé. Vamos começar com uma música em homenagem aos meus pais. É só porque ela é antiga, gente. Eles não estão aqui, não. Vamos lá. Hoje é tempo. Vamos lá. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá esse lugar. Do início, hoje é tempo. Hoje é tempo de louvar a Deus. E em nós agora habita o seu Espírito. E então é só cantar e a Cristo exaltar. E sua glória encherá esse lugar. Vem louvar.
vem louvar, vem louvar. E no meio dos louvores, no meio dos louvores, Deus habita. E é seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar, então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Teu é o reino, o poder, a glória para sempre, Senhor. Todos se prostrarão diante do teu nome. Venceu a morte, triunfou, e tu é a glória, Senhor. Nada pode vencer o poder do teu nome. Rei dos reis, o universo cantará ao eterno Deus. És maravilhoso, és maravilhoso, e a terra anunciará o seu louvor. Deus eterno, teu nome será luz sobre todos os povos, e a glória é do Senhor. Deus eterno, toda a glória é do Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Todos se prostrarão diante do teu nome. Venceu a morte, triunfou, e tu é a glória, Senhor. Nada pode vencer o poder do teu nome. Rei dos reis, o universo cantará ao eterno Deus. És maravilhoso, és maravilhoso, e a terra anunciará o teu louvor. Deus eterno, teu nome será luz sobre todos os povos, e a glória é do Senhor. Deus eterno, toda a glória é do Senhor, e a terra anunciará o teu louvor. Da luz sobre todos os povos, e a glória é do Senhor. Deus eterno, toda a glória é do Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é nosso Senhor, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu.
Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, mais uma vez. Ele é o Senhor. Exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, Pai. Tu és tremendo. Muito obrigado pela tua vida em nós. Muito obrigado pelo teu agir, pelo teu cuidado, pela tua soberana vontade, Pai, pela tua bondosa mão cuidando, Deus, das nossas vidas. Nós te louvamos e te adoramos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom dia, Igreja Nova Aliança, graça e paz, seja com cada um de vocês nessa manhã. Bom estarmos juntos para louvar e adorar o Senhor nesta manhã. E também é bom e motivo de alegria para nós quando conhecemos os nossos visitantes. E se você está num culto da Nova Aliança pela primeira vez, nós gostaríamos que você ficasse em pé no seu lugar, só que para que nós pudéssemos identificar você, não vamos te perguntar nada, mas é para nós te darmos uma lembrança e podermos identificar você. Temos alguém nos visitando hoje pela primeira vez num culto da Nova Aliança? Todo mundo da casa, então que bom que você está aqui. Gostaríamos só de fazer uma menção aqui, para quem não esteve na reunião de oração na quarta-feira, temos os nossos queridos parceiros missionários, Tiago, Gabi e sua família. Eu gostaria só que vocês ficassem de pé para que a igreja pudesse vê-los. Eles são nossos parceiros, nossos missionários lá no PV Norte e estão aqui nos visitando. E é bom ter a presença de vocês aqui, que Deus abençoe muito vocês. E lembrando que hoje à noite, ele nos trará a palavra, o Tiago vai ministrar, então convidamos toda a igreja a participar conosco também hoje à noite, no nosso culto das 19 horas. Lembrando a nossa vida de igreja, nossa reunião de oração, quarta-feira, às 19h30, e já preparando que o próximo domingo é o nosso culto de Natal. Então já se programe, próximo culto de domingo, 19 horas, o nosso culto de Natal. E então não só é importante a sua presença, mas você pode trazer seus familiares, trazer amigos, convidá-los para participar desse tempo de comunhão. E normalmente depois do nosso culto de Natal, a gente tem um tempo de confraternização, temos tradicionalmente o nosso café depois do culto da noite, mas para esse momento específico depois do nosso culto de Natal, nós queremos ter um tempo de comunhão, e nesse tempo de comunhão nós gostaríamos de pedir então que quem puder doar um panetone para que a gente possa celebrar juntos depois desse tempo após o culto. E aí você pode procurar a Marta. Marta, por favor, fique de pé. Você pode procurá-la e dizer, vou doar aí 1, 2 panetones para esse tempo. E seria importante, então, não só o panetone, mas a sua participação também no próximo domingo às 19 horas. E também já se programe no nosso culto do dia 25
de dezembro, então, né, que é o dia de Natal, nós só teremos culto à noite, não teremos culto pela manhã, tá? Então teremos o culto à noite, e também no dia 1º de janeiro, somente culto à noite. Agora, antes do 1º de janeiro, temos o dia 31. E este ano teremos o nosso culto da virada. Então, no dia 31 de dezembro, nós estaremos aqui também juntos, para aqueles que estiverem por Curitiba e quiserem passar, né, esse tempo louvando ao Senhor, orando a Deus, junto com outros irmãos aqui. É importante, então, já você mandar uma mensagem aqui para a secretaria, para que a gente possa começar a programar quantas pessoas participarão do culto da virada. Então, dia 31 de dezembro, nós teremos também o nosso culto da virada, mas traremos mais detalhes nos próximos cultos. Também um aviso que chegou agora, para quem o conhece, deixa eu só abrir aqui, o Guilherme Gomes. Aí você pensa assim, poxa, Guilherme Gomes, não sei quem é, mas o parkour, então, é da juventude, todo mundo o conhece praticamente dessa forma. Só avisar, então, de que ele e a Gabriela Ramos noivaram. Então, nós temos agora já, né, um noivado na nossa igreja e nos alegramos com a vida deles. Que bom que o Senhor tenha abençoado também a nossa igreja em relação a isso. Agora nós vamos ter o nosso terceiro advento, né? Hoje, então, é o nosso terceiro domingo, terceiro advento, e está com a irmã Mariângela. Ela está responsável, que Deus possa usar a vida das crianças para ministrar ao nosso coração hoje. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior será. Não tenham medo, trago boas notícias. Hoje em Belém nasceu o Salvador, que é o Rei, o Senhor. Vão depressa, vão adorá-lo. Não posso. Eu não posso ir. Por quê? Estou muito suja. Não tenha medo, vá assim como você está. Vão depressa, vão adorar Jesus.
E você não vai adorar Jesus? Vai como você está, vai com o que você tem, vai depressa, vai adorar. Olha a estrela. Olha a estrela. Já estamos perto de Belém. É muito pouco, eu não posso ir assim. Não tenha medo, vá com o que você tem. Agora vão depressa adorar Jesus. E você, não vai adorar Jesus? Não tenha medo, venha como você está. Vem com o que você tem, venha adorar Jesus. Importante sempre lembrarmos o convite, né, para virmos e adorarmos o Senhor Jesus, com o que temos, como estamos, para que sejamos transformados e possamos oferecer a Ele toda a nossa vida, todo o nosso coração. Agora nós vamos ter um tempo de intercessão, sempre lembrando, né, dos nossos irmãos e irmãs que estão passando por situações difíceis de saúde. Nós temos o nosso irmão Oscar, que está, né, nesse processo de tratamento, e tem dias que ele, né, reage bem, tem outros dias que ele fica um pouco mais fraco, mas sempre lembrarmos de orar por ele. Temos também o nosso irmão Nilvo, e ele passou por uma intervenção cirúrgica e agora também está se recuperando em relação ao seu estômago. O nosso irmão Willy Leven, que também ainda, né, inspira cuidados em relação à sua pancreatite, também orarmos por ele. E orarmos pelo Edson Clariano. Temos notícias de que ele foi estubado, de que ele está reagindo, que ele está recuperando, mas ainda inspira cuidados também. Então vamos lembrar de orar por esses nossos irmãos. E se você tem alguém que você gostaria de apresentar diante do Senhor nesta manhã para orar, esse também é o momento. Eu vou te dar alguns segundos para que você possa orar por alguém que você tem aí no seu coração, e depois oramos juntos por esses motivos com os nossos irmãos. Senhor, nós oramos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou e o Senhor tem cuidado de nós. E porque acreditamos que o Senhor tem cuidado de nós, é que também acreditamos que o Senhor tem cuidado da vida de cada um desses que tem passado, ó Deus, desses nossos queridos irmãos que têm passado por situações difíceis em relação à sua saúde. Mas obrigado, Senhor, obrigado porque acreditamos que o Senhor tem a história de cada um nas tuas mãos. Deus, e porque acreditamos de que o Senhor tem a história de cada um nas tuas mãos, é que nós oramos para que no dia de hoje o Senhor possa glorificar o teu nome na vida de cada um deles. Deus, lembramos do nosso irmão Nilvo, pedindo que o Senhor o abençoe nesse tempo de recuperação em relação a essa cirurgia que ele passou no estômago, que ele possa ter uma recuperação plena, que ele possa voltar, ó Deus, a poder se alimentar normalmente, e que o Senhor cuide da vida dele. Deus, oramos também pelo Oscar, pedindo que o Senhor fortaleça o seu sistema imunológico no dia de hoje, que o Senhor fortaleça a sua saúde, que ele possa, ó Deus, no dia de hoje estar bem, e que, ó Deus, o Senhor possa ajudar
a ele nesse processo de tratamento que ele tem passado, para que ele responda positivamente ao tratamento e que, ó Deus, vejamos a tua boa mão sendo com ele também nessa situação. Deus, oramos também pelo nosso irmão Vili, pedindo a Deus em nome de Jesus, que o Senhor o visite naquele quarto de hospital no dia de hoje, e que toda essa situação do seu pâncreas, que precisa ter uma melhora, para que não só desinche, mas que também ele possa voltar a ter as funções normais do seu pâncreas. Deus, oramos para que esse milagre aconteça na vida dele. Sabemos que o Senhor pode fazer isso, mas oramos, ó Deus, pedindo que a tua vontade seja feita na vida dele. Deus, acreditamos de que o Senhor pode hoje restaurá-lo completamente, se assim o Senhor quiser. Mas também entendemos de que o Senhor, ó Deus, na sua soberania, na sua infinita graça, ó Deus, tem a forma de fazer com que ele possa ver o cuidado do Senhor. Por isso oramos para que ele se sinta hoje cuidado pelo Senhor e que ele possa ver a tua boa mão sendo com ele. Deus, e oramos também pelo Edson. Deus, obrigado pela melhora que ele tem tido nesses últimos dias. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem usado a vida daqueles médicos também para, ó Deus, fazer todas as intervenções necessárias, mas acreditamos também no teu controle, no teu cuidado e na tua soberania sobre ele. Obrigado porque ele apresentou uma melhora em relação à pneumonia que ele tinha, ele pôde ser estubado nesses dias e agora oramos pela sua recuperação, tanto, ó Deus, em relação aos pulmões, como também em relação ao seu coração, para que, ó Deus, todos os estentes que ele colocou e todas as intervenções que ele sofreu no coração, que isso possa trazer o resultado esperado e que ele possa, brevemente, ó Deus, ter alta daquele hospital e estar com a sua família. Obrigado, ó Deus, também pela vida dele, ó Deus, pela netinha que nasceu, oramos pela tua intervenção sobre a vida também dele, para que ele possa estar o mais breve possível desfrutando desse momento de alegria. E oramos, ó Deus, por cada um daqueles que foram colocados hoje aqui, pelos nossos irmãos e irmãs, diante do Senhor, pedindo a tua intervenção. Deus, obrigado, porque o Senhor é um Deus que faz maravilhas, e por isso, ó Deus, nós confiamos de que orando ao Senhor é o melhor caminho para que vejamos a tua boa mão sendo, ó Deus, com cada um de nós e diante dessas situações. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Um motivo de gratidão, antes de nós termos o nosso tempo de adoração através das ofertas, é também, vimos ontem como estava o clima em Curitiba, e lembrando que tínhamos aquele evento da cachimba, e havia uma preocupação em relação ao clima, e graças a Deus, Deus interviu nessa situação, tivemos um dia maravilhoso ontem, e somos gratos pela resposta de Deus à nossa oração. E também vou orar junto com as ofertas. Hoje o nosso coral ele está se apresentando lá na Vila Lindóia, na igreja menonita da Vila Lindóia, onde o pastor Nelson, junto com a Patrícia, eles têm liderado aquela igreja, e o nosso coral de Natal está se apresentando no culto da manhã, então vamos orar por eles também no momento da oração pelas ofertas. Agora vamos agora vamos adorar a Deus através dos nossos dízimos e ofertas, lembrando sempre, você que nos tem visitado frequentemente, esse é o privilégio dos membros da igreja, não se constrange a não ser que você o queira fazer, mas adore a Deus também através dos dízimos e ofertas nesse momento. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. Então vamos orar pelas ofertas. A maioria das crianças da escola dominical já está lá, mas quem ainda está aqui, lembrando que temos a escola dominical, e aí já pode também levar as crianças depois para o seu tempo de culto lá.
Senhor, obrigado. Obrigado pela fidelidade do Senhor para com as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem sido bom. Pai, oramos por essas ofertas, por esses dízimos, pedindo a Deus em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria na aplicação desses recursos, que possamos glorificar o Teu nome através, ó Deus, da seriedade na aplicação de cada um desses recursos que o Senhor nos dá. Te somos gratos porque acreditamos que tudo vem do Senhor e devolvemos a Ti aquilo que já pertence a Ti. Mas agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos mordomos daquilo que o Senhor nos concede. Deus, oramos também pela escola dominical, pedindo que o Senhor possa abençoar professores e alunos para que eles possam ouvir a Tua voz nesse dia e ser ministrado e abençoado pela ministração da palavra do Senhor. Oramos também por nós que ficamos aqui, para que, ó Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações através do pastor Santareno, que o Senhor use graciosamente, ó Deus, nesta manhã, para trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. Obrigado, Senhor. Glorifica o Teu nome nesta manhã aqui neste culto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, escola dominical pode sair. Pastor Juba, só rapidinho, se me ajuda a... não, pode, o Marco falou que... Bom dia, queridos. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre nós, pedindo que o Senhor nos abençoe, o Senhor ilumine a nossa mente, nosso coração. Deus, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, Pai, pela noite que o Senhor nos deu, um tempo de descanso, onde nós vimos, ó Pai, o Senhor renovar as nossas forças físicas, emocionais e espirituais. Obrigado, Deus, por um dia. Nos dê, Senhor, a graça do Teu Espírito, ó Deus, para vivermos esse dia para o louvor da Tua glória. Deus, que as nossas atitudes, as nossas ações possam apontar para Ti, para que o Senhor seja bendito, louvado e exaltado, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. Deus, eu me coloco na Tua presença como alguém totalmente incapaz, inútil para poder trazer alguma palavra de Ti para os Teus filhos. E eu peço a Deus a Tua graça sobre mim, a Tua misericórdia, para que o Senhor ilumine a minha mente, meu coração, para que essa palavra saia do Teu coração para o meu coração, para os meus irmãos nesta manhã. Ó Deus, nos torna sensíveis à Tua voz. Deus, torna os nossos ouvidos, nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito sensível, ó Deus amado, à Tua palavra. Deus, que nada nesta manhã possa impedir o Teu falar para nós. Sejamos abençoados pelo Senhor, e que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. O contexto do texto que eu vou ler, talvez está fora da realidade que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos próximos do Natal, né? E estamos próximos do Natal, e de repente tem que começar a falar de um texto que talvez está fora do seu contexto cronológico. Estou a falar a questão do tempo, da época. Mas todo o texto bíblico, ele é aplicado em qualquer tempo, em qualquer momento. Ainda mais quando é Deus quem fala, é Deus quem nós buscamos a Deus. Senhor, qual é a palavra que eu vou ter que falar? E nós temos que receber essa palavra do Senhor. E creio piamente que Deus falou no meu coração, ainda mais com algumas situações que aconteceram ontem, eu creio piamente que Deus falou no coração, para que assim a gente pudesse trazer essa palavra. E eu quero começar com uma pergunta. Já foi projetado aqui, essa imagem aqui, tem a ver com pergunta. Qual é a pergunta que você teve que responder que foi difícil? Tem alguma pergunta aí? Que foi difícil. Você já teve que responder a alguém que faz mais de uma pergunta ao mesmo tempo? Assim, uma, duas, três ao mesmo tempo? Você fala, puxa, qual é que você quer que eu responda? A primeira ou a última pergunta? Ou talvez você teve alguma criança
Criança que pergunta muito. Foi aonde? Foi trabalhar. Trabalhar aonde? No meu caso, no colégio. Fazer o quê? Bem, eu já estou ficando meio cansado. Já na terceira pergunta, o meu nível de paciência já está meio diminuindo. E de repente, a gente tem que responder várias perguntas. Ao longo de toda a nossa vida, nós temos que responder perguntas. Tem aquelas famosas perguntas existenciais ou universais. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde é que eu vou? E essas perguntas foram feitas pela filosofia, foram feitas pela psicologia, elas estão constantes em nossas vidas. Tem uma pergunta que eu gostaria de fazer nesta manhã para todos nós. Foi feita por um homem, ele fez essa pergunta a um grupo de pessoas, uma multidão, e essa multidão deu uma resposta errada. E é baseado nisso que eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. O texto vai estar sendo projetado no livro de Mateus capítulo 27, versículo 11 até o versículo 26. Mateus capítulo 27, versículo 11 até o versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi posto diante do governador e este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusado pelo chefe dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido chamado Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Então estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedisse Barrabás e mandasse executar a Jesus. Então perguntou o governador: qual destes dois vocês querem que eu lhe solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Nesta manhã, eu gostaria de falar que faremos de Jesus chamado Cristo. Que faremos de Jesus? Aqui temos uma pergunta que Pilatos joga essa pergunta para a multidão, porque ele percebe que Jesus foi entregue por inveja. Os líderes religiosos prenderam Jesus por inveja, e não só o entregaram por inveja, mas também subornaram a multidão, incitaram a multidão para que, quando então Pilatos pudesse perguntar se qual homem podia ser solto, Barrabás ou então Jesus, que eles pudessem escolher então Barrabás. Quando a gente olha para esse texto, é o texto da prisão de Jesus, julgamento de Jesus, a condenação dele e depois a sua condenação a ser crucificado. Mas antes disso, desse momento aqui, Jesus tinha sido levado perante Anás e Caifás, que eram os líderes religiosos. Jesus foi julgado religiosamente, porque os religiosos naquela época queriam encontrar uma razão
pelo qual então Jesus poderia ser executado. Jesus foi levado para Herodes e depois para Pilatos. Pilatos vai perguntar: você é o rei dos judeus? Ele vai dizer: você está dizendo isso. Porque era essa acusação política, acusação religiosa. Mas esse homem não encontrou em Jesus alguma culpa. Mas ele estava diante de uma situação, como autoridade que ele tinha, de perceber que Jesus era inocente, de convencer talvez a multidão, e talvez dizer: olha, não vou soltar Barrabás, mas soltar a pessoa de Jesus. Isso ele não fez. Ele vai perguntar para a multidão: que farei de Jesus chamado Cristo? E a multidão dá a resposta: crucificam, como se ele fosse um criminoso. Mas ele sabia que Jesus não era um criminoso. Algumas injustiças praticadas por Pilatos. Como é que Pilatos respondeu a essa própria pergunta com as suas próprias injustiças? A primeira delas é, pode passar para a primeira. Pilatos reconheceu que Jesus era inocente, que Jesus foi entregue por inveja. O texto diz: porque sabia que o havia entregado por inveja. E ele ainda vai dizer: por quê? Que crime que ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos não se comprometeu diante da sua autoridade, porque se a gente for olhar no livro de João, João vai dizer, Pilatos diz para Jesus: eu tenho autoridade para te prender, para te soltar. Mateus não diz isso aqui, João diz isso. João diz que quando Jesus foi levado até Pilatos, Pilatos pergunta para Jesus, diz para Jesus, afirma para Jesus: eu tenho autoridade para te soltar e para te prender. Mas Pilatos, mesmo sabendo que tinham entregado por inveja, mesmo sabendo que não tinha crime algum, ele vai perguntar que crime ele cometeu. A multidão não responde o crime que ele cometeu. A multidão vai dizer: crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos, ele estava enredado num trama político. Veja que Jesus já tinha sido levado para Herodes. Herodes tinha julgado. Jesus não encontrou algum crime que fosse passível então de ser crucificado. Sabia que havia um problema religioso ali. E como autoridade romana, maior autoridade, ele tinha que fazer valer a sua autoridade. Mas ele se acovardou. Ele não libertou Jesus, pelo contrário, ele permitiu que a multidão, o desejo da multidão de crucificar Jesus, assim acontecesse. Segundo, Pilatos libertou um criminoso, mesmo sabendo que um criminoso estava sendo solto e um homem inocente estava sendo preso. Uma autoridade fazendo isso. O texto diz: então Pilatos soltou Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. A mulher de Pilatos percebeu do trauma que estava acontecendo. A mulher de Pilatos estava lá assistindo estava naquele momento assistindo esse julgamento, como quem manda um bilhete e diz assim: olha, não se envolva nesse negócio aqui, ó. Não se envolva nisso. Mas há um problema sério com Pilatos, que tem a ver com a sua consciência, mas também tem a ver com a sua posição política. E ele liberta um criminoso. Conscientemente está libertando o criminoso. Conscientemente estava condenando um inocente. O que estava acontecendo com Pilatos? Pilatos estava cego. Pilatos, o poder cegou Pilatos. Sendo autoridade, fazer a vontade do povo era mais importante do que fazer aquilo que era correto. Será que é só Pilatos que hoje ele pode negociar a verdade por causa de uma posição política, uma posição social, econômica? Será que é só Pilatos que teve que lidar com isso? Pessoas que parece que perderam a consciência humana
e fazem o errado, mesmo sabendo que é errado. Eu me lembro que quando comecei na escola, me diziam o seguinte: olha, não encosta muito nos meninos, tá? Na hora que você for conversar, não encosta muito nos meninos, porque tem alguém ali que pode ter combinado com outro colega para filmar. Então o menino vai crescer em cima de você, e aí ele vai se jogar em você, e se você tocar nele, ele cai, e se for gravado, isso é como se fosse uma agressão. E vai na justiça, e se entrar na justiça, você está em cana, você vai ter problema, a escola vai ter problemas. Mas como é que pode? Pois é, e estava eu aplicando uma avaliação, entrei numa sala, apliquei a avaliação, e de repente tem uns meninos assim, de boa. Não pode. Tem ponto. Menino tem um ponto. Você pode me acompanhar? Você. 16 meninos, fora. Vamos lá para a sala. Eu estou percebendo que vocês têm ponto. Vocês vão zerar, ou então me entreguem e vocês voltam a fazer a prova. Me entregou, outro me entregou. 15 entregaram. Mas o 16º falou assim: não vou entregar, você me humilhou. E eu vou falar com meu pai para entrar na justiça contra o senhor. Comigo? Sim. E aí veio o processo, tem que ir na justiça. E aí então fui acusado de ter humilhado o menino diante de outros colegas. E aí o pai diz assim: meu filho não tem mais condição de vir para a escola, de tanta humilhação que viveu. Pois é. E aí o professor está na justiça, porque humilhou um aluno. Esse pai não tem consciência do que ele está fazendo com seu filho? Esse pai não está sabendo que ele está fazendo coisas erradas? Tem consciência. Mas parece que a consciência está cauterizada. Nós estamos numa sociedade hoje onde o errado é o certo é errado. E talvez quem está com a maioria está certo, mesmo que a maioria esteja errada. O importante é estar com a maioria, mesmo que ela esteja errada. Meninos estão tomando decisões, meninas adolescentes tomando decisões, até mesmo adultos tomando decisões baseado na opinião da maioria, e não baseado naquilo que é correto. E como cristãos, muitas vezes tomamos decisões baseado na minha felicidade. Eu quero ser feliz. Negociamos a Bíblia. Negociamos valores bíblicos. Sabemos claramente que a Bíblia diz: isso não se pode, isso é errado. Mas a minha felicidade está em primeiro lugar. Eu quero me sentir feliz. E alguém vai dizer: pastor, se eu me separar da minha esposa, eu vou para o inferno? E eu pergunto para ele: que Bíblia você lê? Você está lendo outra Bíblia? E alguém diz até que muitas vezes as pessoas, algumas pessoas, não a maioria, algumas pessoas, quando procuram o pastor, está procurando um culpado. Sabe aquela história? A pessoa já tem a sua decisão tomada, mas vai procurar o pastor para ver qual é a opinião do pastor. Se der errado, vai dizer: o pastor falou. Então, eu estava numa outra igreja, não aqui na outra igreja onde eu fui pastor, aí meu irmão liga para mim: pastor, estou com problema sério na minha empresa. Qual o problema? Pastor, eu contratei o irmão fulano da nossa igreja, ele trabalha na minha empresa, eu sou dono dessa empresa, ele é cristão, todo mundo conhece, ele chega atrasado, sai cedo, e o pessoal que não é crente começa a falar mal da igreja. O que eu faço, pastor? Eu falei: você está procurando um culpado. Como assim? Sim, você já sabe o que tem que fazer. Você sabe que tem que demiti-lo, mas você não quer fazer sozinho. Então você vai demiti-lo. Quando alguém perguntar, fala assim: até o pastor concordou. E aí o pastor está em cana. Não, querido. Esse é teu problema. Chama o irmão, chama a atenção. A empresa é sua. Manda a pessoa embora. Está chegando atrasado. É correto fazer isso? Está indo embora mais cedo. É correto fazer isso? Não. Então pode ir embora. Mas também, um irmão da igreja, que tem um escritório de advocacia, contratou uma pessoa que é de igreja.
E essa pessoa de igreja, muito espiritual, entre aspas, muito espiritual, entrou no escritório, viu que não tinha nada escrito de Deus, de Jesus e tal. Então foi, na hora do almoço, foi numa livraria evangélica, comprou um monte daqueles adesivos. Sabe, tem alguns adesivos que a gente compra, até aquilo que a gente coloca atrás do carro, tem que tomar cuidado, gente. Sabe aquele adesivo que está por trás do carro? Né? Dirigido por Deus. Veja como é que a pessoa dirige, se é dirigido por Deus mesmo aquele carro. Ou então, tem alguns adesivos que eu acho assim, ou os cristãos são neuróticos, ou algum problema não está bem. Tem um adesivo atrás do carro que está escrito assim: se você é crente, buzine. Quantos cristãos tem na cidade de Curitiba? Quantos vão buzinar? E uma vez, então, me deparei com uma pessoa assim, estava escrito: se você é crente, buzine. E eu falei para o irmão: buzina. Aí ele buzinou. Aí falei: encosta mais, buzina. E aí a pessoa foi buzinando. E aí virou à direita e falou assim: vai, encosta nele e buzina. Aí encostou, buzinou. E aí eu já vi que dentro do carro o homem já estava meio revoltado. Quando ele parou e falou: buzine, buzinou, o homem saiu. Que história é esta? Está buzinando toda hora. Ele falou assim: eu sou crente. Ô, irmão, que legal. Mas aquela moça que foi no escritório da advocacia, ela pegou um monte de adesivos e colocou nas paredes de todas as salas lá daquele escritório. E quando o irmão que contratou a irmã chegou, falou assim: olha, sem colocar esses adesivos, você já tinha que viver Jesus de forma correta. Agora você aumentou o sarrafo agora. Agora a sua responsabilidade triplicou. Porque agora você colocou uma coisa nas paredes sem pedir para ninguém. Em nome da tua fé, você pegou esse cartaz e você colocou. Faz o seguinte: se você chegar atrasada um dia, peça demissão. Se você fizer alguma coisa errada aqui, que pode desembocar no nome de Deus, peça demissão. Naquela mesma semana, ela lembrou que tinha ido dar aula da escola dominical. Então foi fazer o quê? Aguardou que todos fossem almoçar, e ela pegou a revista da escola dominical e foi tirar xerox. Mas uma menina, também do escritório, não foi almoçar. E essa menina chegou até ela, ia tirar xerox, ela percebeu que o material era de igreja. E aí ela pergunta: isso aqui é de igreja? Mas você pode tirar xerox na máquina da empresa, coisa que é da tua igreja? Ela não tinha consciência de que isso é errado. O que ela está fazendo é errado. As pessoas usam, talvez, coisa da empresa para fazer coisas particulares, e é cristão, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. A pessoa usa o telefone da empresa para ligar para casa, ou para fazer ligação interurbana, não tem problema, não tem problema. Carro da empresa é usado para fazer coisas particulares, não tem problema, não tem problema. Sabe aquele copo plástico que fica lá na empresa, para os funcionários tomarem água? Tem gente que pensa: eu vou dar uma festa logo, vai ter gente lá na minha casa, e pega. Não tem problema, não é roubo, é da empresa. Pilatos tinha consciência de que estava errado, e ainda assim ele fez. E quantos de nós sabemos que é errado o que estamos fazendo, mas ainda assim vamos fazer? Em terceiro, Pilatos mandou açoitar Jesus. Veja, a consciência cauterizada de Pilatos, o desejo de fazer a vontade do povo. Pilatos então soltou Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Mesmo tendo feito as perguntas: que mal ele fez? Eu não acho nele crime algum. Ainda assim, se entregou, talvez à sedução do poder, talvez ao desejo de satisfazer a multidão, talvez o orgulho foi maior, de dizer assim: gente, tudo bem, eu prometi vocês soltar um homem, mas acho que vocês estão errados. Eu não acho nele crime algum, eu vou soltá-lo. Ainda assim, Pilatos não faz isso.
Pilatos não teve a coragem da autoridade que ele tinha, ou seja, que a autoridade que ele tinha exigia essa coragem. Como líder naquele momento, como alguém com um poder muito grande ali, ele tinha essa autoridade, mas faltou coragem de tomar decisão. Jesus não é culpado. Por que manda açoitá-lo? Em quarto, Pilatos lavou as mãos. Quando ele lava as mãos, ele tem um desencargo de consciência. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas pelo contrário estava assim, iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Um jeito errado de convencer as pessoas de que elas estão erradas é lavar as mãos. Um jeito de dizer: olha, eu não tenho culpa, é lavar as mãos. Um jeito de sair de fininho, em vez de enfrentar a realidade, sair de fininho, é lavar as mãos. Um jeito de lidar com a própria consciência é, muitas vezes, lavar as mãos. Quantas pessoas que talvez sabem que estão erradas, deveriam se arrepender, fazer o correto, mas talvez o orgulho, talvez o remorso, faz as pessoas simplesmente lavar as mãos, sair de fininho, e ali começar a culpar os outros. Quando, na verdade, você é que é a autoridade. Você que devia assumir, naquele momento, a autoridade de dizer o que é correto e o que não é correto. Então, em quinto lugar, Pilatos entregou Jesus. Não tinha mais o que fazer. Este homem tinha autoridade, mas não tinha coragem de tomar a decisão correta. Aceitou ao desejo da multidão. E o desejo da multidão, que na verdade não é da multidão, elas foram corrompidas pelos líderes religiosos. E assim, a gente percebe que, às vezes, pessoas certas, no lugar certo, tomam decisões erradas, por causa de satisfação de pessoas. Ou talvez, para manter o seu status quo, e não necessariamente aquilo que é correto, que deveria ser feito. Em segundo, a multidão rejeitou a Cristo. A multidão rejeitou a Cristo. Quando Pilatos pergunta: então, o que farei de Jesus chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime ele cometeu? Mas a multidão continua gritando: crucificam, crucificam. Na Bíblia, nos evangelhos, quando aparece a expressão multidão, a multidão, a multidão, segundo os teólogos, a multidão nem sempre são aquelas pessoas que sabem o que está acontecendo. Eu tenho um amigo que mora em São Paulo, e ele trabalha próximo da Avenida Paulista. E ele diz que algumas vezes ele faz umas brincadeiras. Quando ele sai do metrô, ele para e ele fica olhando para o céu. Ele fica assim alguns segundos. Quando ele olha para trás, um monte de gente está olhando para cima. Mas ver o que, ninguém sabe. E os que estão saindo do metrô, toda pessoa chega e estão fazendo o mesmo gesto. Aí ele vai embora. Ele fala assim: seus bobos, seus bobos, seus bobos, seus bobos. É a multidão. É a multidão que não pergunta: por que está acontecendo isso? É a multidão que não tem opinião própria. É a multidão que acredita que a voz da maioria é a verdade. Não. Todo mundo faz. A gente tem meninos que fazem isso, né? Todo mundo faz. E aí a mãe e o pai respondem: você não é todo mundo. E você deve aprender a dizer: eu não sou todo mundo. Quantos meninos hoje estão envolvidos nas drogas? Porque todo mundo faz. Quantas pessoas se corromperam porque todo mundo faz? Quantas pessoas tomaram decisões porque todo mundo faz?
Esse todo mundo são essas pessoas que não questionam, que não indagam se aquilo é correto ou não é. A multidão gritou: crucificam, crucificam. Nessa multidão, talvez estavam ali alguns dos paralíticos, aqueles que viram quando Jesus curou os paralíticos. A gente sabe pela história que era a época da Páscoa, quando Jesus foi preso, quando ele foi julgado. Muitos judeus conheciam Jesus como Cristo. Barrabás vai dizer: que farei de Jesus chamado Cristo? Talvez nessa época tinha muitas pessoas com o nome de Jesus, mas o Cristo era único. E ele vai perguntar: essa multidão viu esse Jesus, o Cristo, curar os paralíticos, os coxos que se ergueram, caminharam, os cegos que viram, os enfermos foram curados, os endemoniados foram libertos. Essa multidão que cantou uma semana antes: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, eles vão tirando as palmas, vão jogando no caminho, para que Jesus possa passar, e vão gritar. É essa multidão que está dizendo: crucificam, crucificam. Essa multidão representa toda a humanidade. Toda a humanidade pecadora. Toda a humanidade corrompida pelo pecado. Toda a humanidade que busca os seus próprios interesses. Não é só os que estavam ali presentes que gritaram: crucificam. Se eu estivesse lá e eu não tivesse conhecido Jesus como conheço hoje pelo Espírito Santo de Deus, eu também teria dito: crucificam, crucificam. E talvez todos nós, se estivéssemos lá, iríamos gritar: crucificam, crucificam. Por quê? Porque é a voz da maioria. Quem está com a maioria está certo. Em terceiro, sendo bem prático para você e para mim, o que faremos nós agora de Jesus chamado Cristo? Como é que nós respondemos a essa pergunta? Que faremos de Jesus chamado Cristo? Fazemos isso de modo errado, negando Jesus, traindo Jesus, perseguindo Jesus, e muitas vezes saindo de fininho, lavando as mãos. Como é que se nega a Jesus? Então, sempre que começo do ano, a gente entra na sala de aula e a gente diz assim: tem algum evangélico aqui? Tem alguns meninos, adolescentes, evangélicos que não querem se manifestar. E aí o menino vem e falou assim: professor, eu neguei Jesus hoje, eu neguei Jesus hoje. Como assim? Eu sou evangélico. Você perguntou quem é evangélico, eu tenho vergonha de falar que eu sou evangélico. Ó, menino, fique tranquilo. Você não negou Jesus coisa nenhuma. Você só não tem coragem de falar dele. Só isso. Negar Jesus é muito mais do que isso. Do que um menino, no primeiro dia de aula, está cheio de gente desconhecida, e ele não quer assumir que é evangélico. Isso não é negar Jesus. Negamos Jesus quando nós confessamos que o amamos, mas quando Ele pede para que demonstremos esse amor, não acontece. Negamos Jesus quando Ele diz para perdoar o próximo e nós não perdoamos. Negamos Jesus. Negamos Jesus quando Ele pede para caminharmos seguindo os seus passos, carregando a sua cruz, e nós não carregamos a sua cruz. Quando vivemos para nós mesmos e não para Ele. Quando o texto bíblico diz: se vivemos é para Ele que devemos viver, e nós não fizemos, nós vivemos para nós mesmos. Negamos Jesus quando o alvo da nossa vida é a nossa felicidade, e não é viver para a sua glória. Negamos Jesus. Negamos Jesus quando Jesus
não é o centro da nossa vida. Não. Nossas decisões nós as tomamos sem consultar a Deus, sem saber qual é a vontade dEle. Não, fazemos do jeito que a gente acha que é o mais correto. Culturalmente é mais correto. Ou politicamente correto. E nós assim fazemos. Negamos Jesus. Do jeito certo, nós respondemos do jeito certo, quando abrimos nosso coração, quando deixamos com que Ele seja Rei, Senhor e soberano sobre nossas vidas, quando entendemos que estamos neste mundo, não para satisfazer os nossos prazeres apenas, mas até a satisfação desses prazeres é para a sua glória, é para o seu louvor. Foi para isso que fomos criados, para viver para Ele. Quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando entendemos que pode nos tirar tudo neste mundo, mas preferimos ficar com Jesus, assim fazemos o correto. Na história da igreja, você vai encontrar Judas que andou com Jesus, mas em algum momento tem que responder essa pergunta: o que ele iria fazer com Jesus? Ele se deparou com moeda, dinheiro, recursos. Judas traiu o seu mestre por bens materiais. Abriu mão de Jesus por causa de 30 moedas de prata. E assim Judas traiu o seu mestre. Porque os bens materiais para Judas eram mais importantes do que seguir Jesus. Saulo, o apóstolo, que o texto diz lá no livro de Atos, capítulo 9, pediu-lhe cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Um religioso, Saulo, um religioso, que entendeu que cumprindo as regras religiosas, os princípios religiosos, então ele está fazendo a vontade de Deus. E talvez, como Saulo, tem muitas pessoas que religiosamente cumprem tudo que a religião pede, mas não é vontade de Jesus. Mas não entenderam que essa não é a vontade de Jesus. E assim Saulo, quando se encontra com Jesus, se encontra com Cristo, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo se rendeu a Jesus. Será que não temos pessoas hoje que podem dizer que são evangélicas, mas não têm evangelho? Será que não tem pessoas hoje que podem dizer que desde criança eu sou da igreja evangélica, mas Jesus não é Senhor da sua vida, não controla a sua vida, não comanda a sua vida, não dirige a sua vida? Ontem tivemos uma programação maravilhosa lá no Caximba. Vários irmãos, os pastores aqui da igreja tiveram presente lá. E estava muito sol, hein, gente? Estava muito sol. Parecia que eu estava em Angola. Estava muito sol. Como eu já sabia, já levei o meu boné. Mas estava muito sol. E as crianças ali, apresentação ótima do Aldo. Pastor Juba trouxe uma palavra curta, cirúrgica, direta. Mas quando o pastor Juba perguntou se aí tinha algumas pessoas que gostariam de receber Jesus, e aí nós então tínhamos recebido a orientação de procurar algumas pessoas para poder então ir lá para frente, para expressar esse desejo realmente de conhecer o Senhor Jesus. E eu vi 2 meninos, adolescentes, um deles de brinco, e eu cheguei aos 2, você não quer receber Jesus não? Você não quer o Senhor Jesus não? Um deles diz assim:
Não, já fiz essa decisão várias vezes, e hoje não vou fazer não. E eu falei para ele, talvez das outras vezes que você fez, não foi correto. Agora, talvez seja consciente. Faça isso. Não vou fazer. Eu falei, então tá. Saiba que Deus conhece o seu coração, Deus conhece a intenção do seu coração, Deus sabe. Então, se você já fez, Deus sabe a decisão que você tomou. Na hora que eu saí, ele me segurou no braço e falou assim, Deus sabe tudo mesmo? Eu falei, Deus sabe a intenção do seu coração. Ele falou, então, no final, quero falar com você. Muito bom. E aí, foi acontecendo, no final ele veio assim, posso falar com você? Tranquilo. E ele diz assim, olha, tem uma pergunta para te fazer, mas vou te contar uma história. Eu tenho 16 anos, falou o nome dele, morava no Boqueirão, o pai dele é traficante, está preso, muitos anos de prisão, e a mãe também estava na prisão, também traficante. E esse menino estava a viver com a avó que tem o terreiro de Umbanda. E a mãe lá na prisão conheceu o Evangelho, se converteu. Quando sai da prisão, ela não quer mais ficar com a sua mãe aqui no Boqueirão, então onde ficar? Não tem lugar para ficar. Então vai lá no Cachimba, porque é um lugar de evasão. Então ela vai lá e consegue uma casa. Consegue um barraco, uma casota mesmo, que ela de madeira, acho que quando chove bastante, acho que aí entra água naquela casa. E aí então, ela sai para poder trabalhar, e frequentou a igreja por um tempo, e para o filho ficar seguro em casa, ela pegou 2 cachorros, pitbull, e colocou no quintal. Então, quem for para aquela casa, vai encontrar uns 2 pitbulls. E depois de um tempo, os avós daqui de Boqueirão foram visitar essa menina e o neto lá no Cachimba. A mãe desse menino e a avó foram no mercado fazer compra. Deixaram o avô sozinho em casa, falando para ele, não vá no quintal. E ele foi para o quintal. Quando voltaram, ele estava morto. Os cachorros mataram ele. Essa moça que ficou na prisão está na cama. Ontem eu pedi para a irmã Tainara, da Jocum, Tainá ou Tainara? Tainara. Pedi para ir junto. Falei, vamos junto nessa casa para ir no sozinho. E nós fomos até a casa. Conversando com o menino no caminho. E a mulher falou assim, não quero receber os crentes. Não quero. O menino olhou para mim e falou assim, se Deus sabe todas as coisas, por que eu fui ser filho de um traficante, de uma traficante? E por que tudo isso aconteceu? Você acha mesmo que Deus existe? Aí eu falei assim, eu sei que Deus existe. Agora, talvez eu não sei como até te ajudar. Mas, se você quiser, eu vou voltar aqui algumas vezes para conversar com você. Quem sabe trazer minha esposa, a Tainara aí junto também, a Jocumeira. Eu não sei. Eu saí de lá, eu já tinha preparado o sermão aqui, que estou falando aqui hoje, mas até agora eu estou pensando, vou começar por onde? Como ajudar um menino desse? O que fazer com uma pessoa dessa? Primeiro é o menino, depois é a mãe dela, que está lá no quarto, deitada, que não sai do quarto mais, porque ela não conversa com a família, por causa do que aconteceu na casa dela. E a culpa é Deus. Para eles, Deus é culpado. Será que não tem tanto cristão assim? Que tem tanto problema e diz assim, Deus é culpado?
Aqui mesmo na nossa igreja, aqui na Nova Aliança, nós tivemos uma situação de alguém que caminhou conosco aqui, participou da reunião de oração aqui, e a pessoa falou assim: eu preciso falar com meu pai que morreu. Essa pessoa saiu da igreja, ela foi procurar um centro espírita, porque lá ela consegue falar com o pai que morreu. Foi embora. Mas será que ela está falando com o pai dela? É isso que a Bíblia diz? Que os mortos conversam com os vivos? A Bíblia não diz isso. Mas podemos ter alguém que de tão aflito, de tão difícil que a vida é, que pode abrir mão de Jesus. Pode abrir mão de Jesus. E eu me lembrei da situação bem recente, que o nosso pastor e a nossa irmã Mariângela viveram recentemente, lá com o nosso irmão missionário. Eu sairia de lá. Eu sairia. Eu acho que eu não tenho essa coragem de falar assim: eu vou ficar. Sabendo que a sua vida está em risco, eu vou ficar. Mas eu aprendi, mais uma vez aqui, que o melhor lugar para ficar é onde Jesus quer. Então eu oro: Deus, me dê essa coragem de tomar decisões como essa, dizer assim: olha, não importa, mas eu vou fazer de Jesus Cristo, chamado Cristo conhecido aqui, eu vou ficar. Louvado seja Deus, seja Deus. Às vezes a gente lê livros de heróis da fé, que já morreram, mas tem alguns que estão vivos, porque eles conseguem responder seriamente: que farei de Jesus chamado Cristo? O que é correto vou fazer. Eu vou segui-lo, eu vou amá-lo, se possível, e dar a sua vida por ele. Este Paulo, este Saulo de perseguidor, passou a ser o perseguido, porque depois da conversão dele, a mudança que teve na vida dele, ele passa a ser alguém, começa a pregar o evangelho, e o texto diz, no final da sua vida, ele vai dizer: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Algumas pessoas talvez não estão combatendo um bom combate. Outras talvez não vão acabar a carreira, vão se afastar antes de terminar a carreira. E tem vários que já perderam a sua fé. Mas este homem conseguiu chegar no final da sua vida. Apesar de tudo que ele passou, ele viu em Jesus a razão para a sua vida, então ele fez de Jesus Cristo a razão de viver. Porque ele disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Pedro que negou Jesus vergonhosamente, mas depois da sua conversão, depois da ressurreição de Jesus, Pedro torna-se essa pessoa ativa na pregação do Evangelho. E também Pedro morre por Jesus. Apesar de outrora ter negado Jesus, agora não é mais aquele Pedro que nega Jesus, é o Pedro disposto a dar a sua vida por Jesus. E ele segue Jesus até a sua morte. Nós poderemos fraquejar em algum momento, negar Jesus em algum momento, e talvez perseguir os filhos de Deus por causa da nossa religião, ou seja, você ser alguém religiosamente correto, como foi o apóstolo Paulo, ou talvez um Judas, que vai responder a Jesus de forma negativa, por causa das condições materiais. Mas que os Judas se convertam, que os Saulos se encontrem com Cristo realmente, e que os Pedro, aqueles que negaram Jesus, possam assumir um compromisso com Jesus de ir até o fim. E para terminar,
O que Jesus fez por nós é que faz toda a diferença. A minha resposta, a sua resposta a essa pergunta, que farei de Jesus chamado Cristo, tem a ver com o que Jesus fez por nós. Se nós não tivermos a consciência do que Ele fez por nós, nós não responderemos a essa pergunta. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 até o versículo 11, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por um diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nos rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Conhecer a obra de Cristo na nossa vida nos dará condição, sim, de responder de forma correta a essa pergunta que faremos de Jesus chamado Cristo. O que Ele fez? Ele morreu por todos nós. Ele morreu pelos nossos pecados. Em segundo, Ele fez de nós novas criaturas. Nós que éramos inimigos de Deus, a Bíblia diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo através do seu próprio Filho Jesus. De maneiras que quem está em Cristo é nova criatura. Somos novas criaturas. Ainda ontem, indo lá para o Cachimba, o irmão que estava do meu lado, ele estava contando o seu testemunho de conversão. Ele estava falando da dificuldade que ele viveu no casamento, e um dia ele falou para a esposa: por favor, me ajude, eu quero mudar, não quero ser esse homem. E a mulher falou assim: olha, vamos orar, vamos buscar a Deus, você precisa de Deus. E ele falou: pastor, naquele dia, a minha esposa, ela ia para a igreja, eu não ia. Eu ia nos bar, ela ia lá, encontrava eu com mulheres, agarrava nas mulheres, me pegava no braço, me tirava lá do bar. Mas naquele dia essa mulher falou assim: vamos orar, eu tenho orado por você, tenho orado por essa decisão que você ia tomar. E aí, pastor, eu orei, e naquele dia quando orei, pastor, algo mudou na minha vida. Não sou mais a mesma pessoa, eu não faço mais as coisas que eu fazia antes. Eu comecei a amar mais a Deus, comecei a ler mais a Bíblia. Pastor, eu quero essa vida, pastor, que vida maravilhosa, eu perdi muito na minha vida. Esse irmão estava feliz, felizardo, porque conheceu Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. E ele diz assim: pastor, eu falo para todas as pessoas, o que eu era, o que eu sou hoje, o que eu era, o que eu sou hoje, o que eu era. As pessoas falam assim: é verdade, algo mudou na vida deste homem. Por quê? Porque eu conheci o Senhor Jesus. Querido, todas as pessoas que conheceram o Senhor Jesus mudaram de vida, e alguns mudaram até de nome. De tão profunda foi essa mudança, a mudança de valores, a mudança de consciência, a mudança de coração, a mudança da alma. Eu que tinha prazer nas coisas que não agradavam a Deus, passei a viver para Deus, amar a Deus, desejar mais de Deus. Por quê? Porque agora sou filho de Deus. Somos nova criatura. E se você não é nova criatura em Cristo Jesus, busca Deus, porque o próprio Deus vai dizer, vai trazer essa salvação para você, vai trazer essa mudança para a sua vida. Se você vive de forma religiosa, onde essas mudanças não alcançaram você,
Se entrega a Deus, se entrega a Jesus. Permita que Ele seja o Senhor da sua vida. Se renda totalmente. Não tente você trazer essa mudança na sua vida. Não. Se renda a Jesus para que Ele faça essas mudanças na sua vida. Em terceiro, em Jesus Cristo, Deus nos reconciliou consigo mesmo. Quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós éramos pecadores, Deus não só nos reconciliou, mas Deus não mais nos imputou o pecado. Pelo contrário, Deus agora nos torna justos. Justos, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Porque não somos pecador, não pecamos mais. Não, nós pecamos, mas nós confiamos no perdão de Deus através de Jesus lá na cruz do Calvário. Por isso, quando nós pecamos, não corremos, nos afastamos de Deus. Pelo contrário, quando mais você peca, mais você deve correr para Jesus, porque Ele recebe você. E ontem eu falei para esse menino lá no Cachimba: oh, meu querido, Deus conhece você, Deus ama você. Quando você diz assim: eu faço tanto mal, tanto mal, tanto mal, tanto mal, que Deus não me quer. Pelo contrário, Deus quer você, corra para Jesus. E eu comecei a ver as lágrimas nos olhos daquele menino. Falou: seu menino, você é muito novo, nesse lugar aqui tem muita coisa atraindo você para você fazer o mal, corra para Jesus. Ele falou: eu não posso, eu erro tanto, erro tanto, erro tanto. Falou: é você mesmo que Deus quer. Mas eu não, é você que Deus quer. Tira da sua cabeça essa ideia religiosa de que você tem que estar certo, correto, limpo para chegar até Deus. Não, Deus quer você sujo, imundo, pecador. Corra para Ele, e Ele está de braços abertos, com vestes brancas, para receber você. É verdade? Então pode vir mais vezes me falar sobre isso. Falei: eu vou vir aqui mesmo, estarei com você. Eu vou lá na sexta-feira, eu vou lá no sábado. É isso que esse menino precisa entender, é isso que nós precisamos entender. Deus fez essa obra, Ele nos reconciliou consigo mesmo, não fomos nós, foi Ele que fez. Em quarto lugar, Deus fez tudo isso, mas é para quê? Ele também fez outra coisa, Ele nos tornou seus embaixadores, embaixadores da parte de Jesus Cristo. Gente, dizem que Billy Graham foi convidado algumas vezes para ser algum político de influência lá nos Estados Unidos. Ele falou assim: não, eu não vou me submeter a tamanha humilhação. Eu já sou embaixador do Rei dos Reis. Para quê? Desejaram ser embaixador de um governo? Nós somos embaixadores. Deus nos reconciliou consigo mesmo para que nós fôssemos também seus embaixadores. Mas embaixadores para quê? O texto diz: para que nós possamos dizer àqueles que ainda não foram reconciliados com Deus, que olha, se reconcilie com Deus, corra para Jesus. Aqueles que estão no pecado vão conhecer a Deus, esse Deus amoroso, esse Deus gracioso através de você. Daqui a alguns minutos, vamos terminar o culto. Vamos para casa. Estaremos sendo enviados como embaixadores. Embaixador do Rei Jesus. Que vão andar como representantes do reino de Deus. Representantes do Rei Jesus. Na sua casa, na rua, maneira que você vai dirigir o seu carro. Amanhã você vai trabalhar, qualquer lugar que você for. Entenda que você é representante da parte de Cristo. Sim. Você tem que andar como embaixador, bem aprumado, mas muito mais espiritualmente preparado, para que Deus use sua vida, para que aqueles que Deus quer reconciliar consigo mesmo, através de você, eles possam receber isso. Somos embaixador, irmão. O embaixador representa o seu país, e nós somos embaixador do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não diga eu não posso, a capacidade vem dEle. Não diga eu não consigo, Ele enviou, Ele deu todas as condições para você fazer. Mas eu não posso, eu não tenho o que fazer. Você pode sim. Eu soube esses dias que no Lar Betesda, aqui em Curitiba, Lar de Idoso Betesda,
Tem um senhor idoso, que ele não vai para a igreja, não sai de lá, mas ele pede aos filhos que o visitam, para que os filhos sempre fossem para lá, trouxessem motivo de oração de irmão da igreja, motivo de oração de gente que está doente, gente que está à procura de emprego, e também motivo de oração missionária. Ele está lá no asilo, Deus está a usar ele. Como? Através da oração. Talvez ele poderia ficar ali reclamando da vida, de um monte de coisa, mas ele entendeu que ali é o lugar para quê? Para ficar o tempo todo em oração, para poder buscar a Deus. Entendeu que ele é embaixador do Rei Jesus. Querido, nenhum de nós aqui vai dizer, eu não sou embaixador. Não. No momento que você for reconciliado com Deus, Deus torna você seu embaixador. Para dizer às demais pessoas, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus colegas, qualquer pessoa que estiver próximo de você, peça para que Deus use você, para que você seja um embaixador do Rei Jesus. E assim, a pergunta que faremos de Jesus chamado Cristo, faremos de Jesus a razão do nosso viver, faremos de Jesus a razão de estarmos aqui, faremos de Jesus a razão de tudo que nós fazemos, nosso trabalho, nossa casa. Jesus é o centro da nossa vida. Se assim o fizermos, cumpriremos o que está escrito na Bíblia, lá no livro de Isaías. Deus criou um homem para o louvor da sua glória. No livro de Filipenses, diz que Deus deu uma ordem para que nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe para quê? Para a glória de Deus Pai. Deus quer receber glória. E você tem que responder essa pergunta. Que farei de Jesus chamado Cristo? E quero fazer dele a razão da minha vida, de viver em tudo que eu sou e faço. Para quê? Para que Deus receba a glória. A Deus toda a glória. Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajude, Senhor, nas nossas limitações, nossas falhas. Às vezes somos como Pedro, queremos fazer tudo, aceitamos que vamos cumprir aquelas decisões que nós tomamos para contigo. Mas quando chega a dificuldade, a gente falha. Às vezes somos como Saulo, religiosamente corretos, mais religioso do que cristãos, discípulos de Jesus. Ou às vezes somos como Judas, que anda junto de Jesus, mas Jesus é um meio, não é o fim. É um meio para obter coisas, é um meio para me dar felicidade, é um meio para me dar a paz, mas não a razão de viver. Deus nos perdoa, Pai. Nessa manhã, Deus, venha limpar o nosso coração, venha transmitir ao nosso coração, à nossa mente, essa grande verdade. Fomos criados para o louvor da Tua glória. Senhor, permita, Deus, que a nossa vontade seja fazer a Tua vontade, que o nosso coração esteja alinhado com o Teu coração. Deus, permita que nós possamos viver para adorar a Ti, Senhor, adorar o Teu nome, seja em palavras, seja em atitudes, que através de nós, Pai, muitos possam Te conhecer, possamos ser verdadeiramente Teus embaixadores, onde nós estivermos, ó Pai. Pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, um ótimo dia na presença do Senhor. Logo mais teremos o culto, nosso missionário vai trazer a palavra. Seria legal você vir para ouvir um pouco mais o que Deus está fazendo lá no PV Norte. Deus abençoe vocês. Amém.